Vamos lá, gente. A gente vai iniciar então aqui o quinto encontro, tá? E eu vou falar então sobre os árbitros. Pegando a lei, a gente vai ler aqui o artigo 13, né? A lei 9307 de 96, diz o seguinte: pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. E aí vocês vão grifar pessoa capaz e confiança, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre capacidade e sobre a confiança. Confiança vai ser mais tranquilo, capacidade a gente vai precisar relembrar um pouquinho o primeiro período, tá? Pessoas e bens, questões de capacidade de direito, capacidade de fato. Lembrando que os alunos que já estão mais avançados, há necessidade de estar no sangue isso. A gente vai falar, a gente vai comentar, e aí vocês vão precisar rever aí toda essa matéria para que a gente dê continuidade, tá? E até para a gente entender aqui essa capacidade. A gente sabe que a palavra capacidade, no mundo jurídico, é muito genérico, né? Então, a gente precisa entender essa capacidade de direitos e capacidade de fato. Lembrando que capacidade de direitos qualquer pessoa tem. E a gente vai puxar o artigo 1º do Código Civil. Vocês não têm noção, minha casa está em obra. Inclusive, a parede aqui está bem manchada por isso. Eu tive que doar os móveis por conta da obra, comprei, estou aguardando chegar, então estou numa banquetinha, estou me virando nos 30, porque a gente é brasileiro, não desiste nunca. E aí a gente vai ler então primeiro o artigo do Código Civil, tá? De 2002. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Só que o artigo 13, essa capacidade, essa pessoa capaz que diz o artigo 13, não é essa capacidade genérica, tá? Essa é aquela capacidade de fato, ou seja, aquela pessoa que tem capacidade de exercer por si só os atos da vida civil. E aí eu vou pedir para vocês anotarem aí, tá? A seguinte redação. De fato, toda pessoa é dotada de personalidade jurídica, ou seja, de fato, toda pessoa é dotada de personalidade jurídica, ou seja, de capacidade de ser titular, de direitos e obrigações. E aí, entre parênteses, vão colocar assim: capacidade de direito ou capacidade de gozo dos direitos. Fecha aspas. Eu vou voltar. De fato, toda pessoa é dotada de personalidade jurídica, ou seja, de capacidade de ser titular de direitos e obrigações. Entre parênteses, capacidade de direito ou capacidade de gozo de direitos, tá? E aí, vem voltando que o artigo 13 não fala dessa capacidade genérica, mas sim a capacidade de fato. Capacidade de fato a gente vai anotar aí, tá? O árbitro deve ser absolutamente capaz, ou seja, o árbitro deve ser absolutamente capaz, ou seja, deve ter a capacidade de exercício pessoal de direitos, o que significa dizer, vou voltar, o árbitro deve ser absolutamente capaz, ou seja, deve ter capacidade do exercício pessoal dos direitos, vírgula, o que significa dizer que não pode ser incluído, nenhuma das causas da incapacidade relativa ou absoluta, determinadas nos artigos 3º e 4º do Código Civil. Então, lembrando que essa capacidade de fato que a gente está falando do artigo 13 é aquela capacidade onde a própria pessoa por si só pode exercer os atos da vida civil. Professor, ou relativamente incapaz pode ser árbitro? Não. Que dirá um absolutamente incapaz? Até aí tudo bem? Beleza. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Pessoa jurídica pode ser árbitro? Sim ou não? E aí, para a gente entender um pouquinho, a gente precisa entender, primeiramente, que o artigo 13 não faz menção de ser pessoa jurídica ou pessoa física, tá? O que a gente entende por pessoa jurídica? O que é pessoa jurídica? Pessoa jurídica também possui, né? Eu coloquei para vocês no quadro aí, no material anexo, que está bem explicadinho, tá? Eu vou estar falando aqui alguns principais pontos, mas fiquem tranquilos a vocês ouvindo a aula,
pegando esse material, vocês vão conseguir acompanhar. Pessoa jurídica, gente, também tem essa personalidade aí de contrair direitos e obrigações. Só que vai ser representado por uma pessoa física, não é? Então, se ela tem direitos em contrair direitos e obrigações, e ela por si só responde o patrimônio dela, não é? Relembrando um pouquinho do direito empresarial, ela pode sim ser considerada árbitro. A gente pode pegar aqui um exemplo, uma perícia, um grupo de pessoas que resolve se especializar na perícia X, e aí a gente precisa de um caso bem específico, contrata ali então um árbitro, que seria um escritório ou um instituto, uma escola que fale somente sobre aquela perícia X, por exemplo. Então, ainda que há controvérsia doutrinariamente, existe a possibilidade da pessoa jurídica, então, ser também um árbitro, tá bem? Aí eu vou pedir para você anotar aí o seguinte. Pessoa jurídica, conforme artigo 45 do Código Civil, começa a existência legal das pessoas jurídicas com o registro dos seus atos constitutivos, entre aspas, estatutos ou contratos sociais, fecha aspas, no registro que lhe é peculiar. Então, registrou a pessoa jurídica, ela já passa a ser detentora de direitos e obrigações na ordem civil, e aí, por conta disso, ela também vai poder o quê? Também poderá ser árbitro, tá? E aí, vou pedir uma observação para vocês, anotem aí. Nessa medida, a pessoa jurídica produzirá a sentença arbitral devidamente representada, posto que obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos nos atos constitutivos. Isto consta no artigo 47 do Código Civil. Tudo bem? E a gente vai colocar como exemplo aí um instituto especializado de engenharia, um instituto de perícia específica sobre certo assunto, tá bem?